Título 2 dos recursos. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos. Inciso 1. Apelação. Inciso 2. Agravo de instrumento. Inciso 3. Agravo interno. Inciso 4. Embargos de declaração. Inciso 5. Recurso ordinário. Inciso 6. Recurso especial. Inciso 7. Recurso extraordinário. Inciso 8. Agravo em recurso especial ou extraordinário. Inciso 9. Embargos de divergência. Artigo 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida ou pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Artigo 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Parágrafo 2º. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa. Observado ainda o seguinte: inciso 1. Será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independentemente fora interposto no prazo de que a parte dispõe para responder. Inciso 2. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Inciso 3. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Artigo 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida, e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Artigo 999. A renúncia ao direito de recorrer independente da aceitação da outra parte. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Artigo 1001. Do despachos não cabe recurso. Artigo 1002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Artigo 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Parágrafo 1º. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no artigo 231, incisos 1 a 6, ao prazo de interposição de recurso pelo réu,
contra a decisão proferida anteriormente à citação. Parágrafo 3º. No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Parágrafo 4º. Para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Artigo 1004. Se durante o prazo para interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do seu sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Artigo 1005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros, quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Artigo 1006. Certificado o trânsito em julgado com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 dias. Artigo 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Parágrafo 1º. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. Parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo, em autos eletrônicos. Parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Parágrafo 5º. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Parágrafo 7º. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Capítulo 2 da apelação. Artigo 1009. Da sentença cabe apelação. Parágrafo 1º.
as questões resolvidas na fase do reconhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença.